Eu sem querer, pessoal, peço desculpa a vocês, a todos vocês, que eu acabei encerrando o vídeo aqui, mas aí eu voltei dando continuidade aqui na quarta parte do vídeo, onde nós vamos agora comparar alguns textos bíblicos, é, onde nós vamos comparar alguns textos bíblicos em diferentes tradução dessas versões, né? E ver qual que leva o sentido por equivalência formal. Vamos ver então qual dessas versões que são feitas por equivalência formal e por equivalência dinâmica, perfeito? Então vamos lá então. Vamos comparar alguns textos bíblicos em diferentes traduções e vamos entender o porquê e a importância de termos em nossa biblioteca muitas dessas traduções, perfeito? Então vamos lá. Bom que nós vamos entender então sobre essa questão de tradução, tipos de tradução e entender também por que temos diversas traduções no mercado, beleza? Sem mais delongas, então vamos direto ao assunto. Ó, na Almeida, Revista e Corrigida, que é uma tradução bem clássica do texto original hebraico, é uma tradução bem clássica, né? Que tenta pegar o termo original, o texto original dos manuscritos originais hebraico, aramaico e grego do Antigo e Novo Testamento e traduzir para essa versão em português, que no caso é Almeida Corrigida e Fiel, e, e vamos ver então que ela traz um sentido mais literal da palavra, né? Por exemplo, na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, que é traduzida de maneira formal ou literal, palavra por palavra. Lembrando que, ainda que não faça tanto sentido para o português de hoje, você imagina traduzir do texto massorético, que é a família de manuscrito, a base de manuscrito da tradução do Antigo Testamento, em hebraico, aramaico e grego, e traduzir isso para o português de hoje. Você imagina que é um trabalho bem complicado, né? E muitas das vezes não faz tanto sentido assim para um iniciante é, dos estudos da Palavra de Deus. Como, por exemplo, no caso da Almeida Revista Corrigida, que é uma tradução bem clássica, bem formal do texto. Então, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida, que é traduzida de maneira mais formal, vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 24, verso 3, na Corrigida Fiel. Vamos lá. Vamos fazer agora a comparação dessas traduções e vermos qual dessas traduções traz um método de tradução por equivalência formal e qual dessas traduções traz um método por equivalência dinâmica. Lembrando que a escolha da tradução da Bíblia ideal depende do seu perfil, né? Aí você pode me perguntar aqui agora, mas qual é a mais fiel ao original? Né? Qual é a melhor no caso, né? Melhor dizendo, é a que se adequa mais a você, é a que você vai mais se adequar a ela, entendeu? A que vai se adequar mais ao seu perfil. Então eu aconselho a ter diversas versões, porque isso vai ser muito útil para o seu estudo, né? Eu não indicaria você ter uma única versão. Você estudioso da Bíblia, que estuda, que examina, né? Que posta conteúdos bíblicos aí diário, eu aconselho você, iniciante aí dos estudos bíblicos da palavra de Deus, a ter diversas traduções, se você puder comprar. Mas vale ressaltar que a escolha da tradução da Bíblia é ideal, depende do seu perfil e das suas preferências. Se você busca uma tradução mais clássica e fiel ao texto original, a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel vai ser muito útil para você. Pois bem, então agora vamos comparar alguns textos bíblicos em diferentes traduções, como por exemplo na Revista e Corrigida, que é uma tradução por equivalência formal. Vamos ler então o texto de 1 Samuel, capítulo 23, verso 23. Vamos lá. 1 Samuel, eu vou ler aqui, pessoal. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 24, verso 3. 1 Samuel, capítulo 24, verso 3.
Vamos ler aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. O texto vai falar aqui sobre... o contexto aqui é quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e pelo seu exército, né? No momento em que Davi ele tem que fugir, né, se esconder nas cavernas, nos desertos, por causa de Saul. Então no capítulo 24, versículo 3, vai falar o seguinte, para mostrar aqui as diferenças de tradução, né? Os tipos de traduções que cada uma carrega. E chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Ou seja, note que essa tradução por equivalência formal, né, que é uma tradução mais clássica, de mais difícil compreensão, ela fala que Saul chegou aos currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. Por que Saul entrou na caverna para poder cobrir os seus pés? Né? Ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui é que Saul entrou no interior da caverna e ele abaixou as suas vestes para poder fazer suas necessidades. Só que o texto que diz que Saul entrou na caverna para cobrir os seus pés está no manuscrito original, é nesse mesmo sentido, entendeu? E chegou uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. Note que fala que Saul entrou na caverna para cobrir os seus pés, né? Mas aí você pode se perguntar, né? O iniciante aí, aquele que está iniciando os estudos da palavra de Deus, quando ele se depara com o texto onde Saul entrou numa caverna para poder cobrir os seus pés, né? Ele vai se perguntar por que Saul entrou na caverna para cobrir os seus pés. Só que nessa tradução aqui, nessa versão, eles utilizaram um método por equivalência formal, que é traduzir do texto original de forma como está para essa versão. Porque na versão original está literalmente dizendo que Saul entrou numa caverna a cobrir os seus pés, né? Ou seja, já no sentido dinâmico, já no método por equivalência dinâmica, não vai traduzir que Saul entrou numa caverna para cobrir os seus pés, mas que Saul entrou numa caverna para poder fazer necessidades. Entendeu só? Então agora vamos ler esse mesmo texto, onde fala que Saul entrou numa caverna para cobrir os seus pés. Ele abaixou as vestes, como se ele tivesse abaixado as calças, né? Na época não tinha calça. Ele abaixou as suas vestes e cobriu os seus pés para poder fazer necessidades. Essa é uma tradução por equivalência formal, traduziu de forma literal do manuscrito original do Antigo Testamento. Essa passagem de 1 Samuel 24, capítulo 24, verso 3, para essa versão da Bíblia, que é a corrigida fiel. Então Saul entrou numa caverna e cobriu seus pés. Agora, vamos ler esse mesmo texto em uma tradução por equivalência dinâmica, como por exemplo no caso da NVI, que é uma tradução por equivalência dinâmica. Vimos lá que Saul entrou no interior da caverna, onde havia uns currais de ovelha, e ele então foi e cobriu os seus pés, né? No sentido de que ele foi fazer suas necessidades. E não é tão fiel não é tão fiel no português de hoje, essa linguagem, porque já não tem sentido, né? O português de hoje não faz sentido. Nós falamos que a pessoa foi fazer as necessidades. Agora olha esse mesmo texto numa versão mais dinâmica, mais fácil. A NVI traz um método de tradução por equivalência dinâmica. Esse mesmo texto de 1 Samuel, capítulo 24, verso 3. 1 Samuel, capítulo 24, verso 3. Nessa mesma versão. Olha que interessante, olha como já facilita bastante para o leitor, né? Aí tá falando de Saul aqui, né?
E ele foi aos currais de ovelhas que ficam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Dá a entender? Tá vendo só como é que facilita? Uma diz que ele entrou para cobrir os seus pés, né? Que no caso é a Almeida Corrigida Fiel, que traz uma tradução mais formal, que tem o objetivo de traduzir palavra por palavra do original para essa versão, ainda que não faça tanto sentido, para uma tradução comparada a uma tradução por equivalência dinâmica, de mais fácil compreensão, mais acessível para o leitor. E não deixa de ser tão fiel ao original assim, certo? E aqui está dizendo que, de forma mais clara, que Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades. Mas eles viam mas lá eles entendiam na antiguidade que a pessoa, quando entrava num local mais reservado e abaixava suas vestes para cobrir os seus pés, que literalmente ela cobre os pés quando você vai baixar a calça, ela vai para fazer, quando você vai baixar as suas vestes para fazer suas necessidades, você está cobrindo os seus pés. Então é isso que diferencia das diversas traduções e dos tipos de traduções. Então deu para entender, né? A tradução por equivalência formal. E Saul entrou na caverna e cobriu os seus pés. Na tradução por equivalência dinâmica. E Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades. Entendeu? Então, agora, vamos comparar. Agora vamos fazer aqui a comparação de outros textos, de outros sentidos aqui, ó. Vamos lá. Na revista atualizada, agora vamos ver na revista, na ARA, né, que é a revista atualizada. Na ARA, por exemplo. Agora vamos pegar aqui a King James, né? A King James, 1611, no texto de 1 Reis, capítulo 21, verso 21. Entendeu? Vamos pegar aqui então, agora, fazer a comparação do texto de 1 Reis, capítulo 21, verso 21, uma tradução por equivalência mais formal, por equivalência mais dinâmica, para uma equivalência mais formal, para uma de equivalência mais formal. Como, por exemplo, o texto que eu quero ler de 1 Reis, capítulo 21, verso 21, da King James, né? Onde fala que, quando fala que Deus ia exterminar todos os descendentes masculinos da casa de Acabe, né? Todos os descendentes posteriores a Acabe, do sexo masculino, seriam exterminados, né? Da mesma forma como foi exterminados ou extintos os descendentes de Jeroboão. Vamos ler então esse texto numa tradução mais formal, que no caso é a King James 1611, para vocês entenderem as diferenças e a importância, né, de ter essas traduções. Olha como é que foi traduzida para essa versão aqui, King James, esse texto, para essa versão King James mais formal, mais literal do texto, esse texto de 1 Reis, capítulo 21, verso 21. De 1 Reis, capítulo 21, verso 21. Olha que interessante. E é exatamente dessa forma que se encontra nos originais, nos manuscritos originais. Porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento em hebraico, alguns trechos em aramaico, né? E o Novo Testamento em grego. Então são línguas totalmente diferentes. Então vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 21, verso 21, na King James, que é essa Bíblia de estudo maravilhosa que eu possuo para os meus estudos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 21, verso 21. Olha só. E essa é uma tradução por equivalência formal, né? 1 Reis, capítulo 21, verso 21. Diz o seguinte: eis que trarei, Deus envia o profeta Elias até o rei Acabe para trazer essa sentença contra ele e contra a sua casa, de juízo, né? Eu vou ler a partir do verso 20, onde Acabe diz: Acabe disse a Elias: encontrastes-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: eu
te encontrei. Elias respondeu a Acabe. Acabe disse, você me encontrou, meu inimigo? E Elias disse, eu te encontrei, porque tu te vendestes para executar o mal à vista do Senhor. Eis, ó, verso 21, presta atenção, ó. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe, ó, e exterminarei de Acabe aquele que mija contra a parede. E aquele que mija contra a parede. E exatamente dessa forma que se encontra nos originais. Nos originais está desse jeito aqui. Eis que trarei mal sobre ti e retirarei a tua posteridade. Sentença de juízo contra Acabe e a sua posteridade, as suas descendências, de todos os sexos masculinos, de todos os homens. E cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede. E aquele que está escravo e livre em Israel. Mas você pode pensar, olha, Deus vai trazer juízo só aqueles que, no caso do iniciante, né, do estudante iniciante das Escrituras, que está iniciando o estudo, ele vai ler esse texto e ele vai falar, mas Deus vai exterminar aqui os descendentes de Acabe, os que mijam na parede, mas os que mijam no chão, os que mijam na água, né, os que mijam não sei aonde, mas não, o texto está querendo dizer aqui de forma literal que Deus vai exterminar os descendentes de Acabe, todos os sexos masculinos, se referindo aos homens aqui quando fala que vai exterminar aqueles que mijam na parede. E é dessa maneira que se encontra nos originais, porque a King James, ela preserva o mais fiel possível, né? Ela traduz o mais fiel possível para essa tradução aqui, dos textos originais. Já em contrapartida, ou por outro lado, na tradução por equivalência dinâmica, né, que tem por objetivo traduzir não o termo exatamente, a palavra, mas o sentido dessa palavra, como no caso desse texto que eu li de 1 Reis capítulo 21, verso 21, que diz que Deus vai exterminar os que mijam na parede. Já no caso da nova versão internacional, que é uma tradução por equivalência dinâmica, lembra que nós estamos estudando sobre tipos de tradução e quais são as versões que levam essas traduções. Já no caso da NVI, eu vou ler o mesmo texto e olha a diferença no português de hoje, mais acessível. 1 Reis, capítulo 21, versículo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículo 21. Olha só, o profeta Elias, ele é enviado ao rei Acabe, né, o rei do reino do norte, né? E ele vai sentenciar, ele vai proferir a sentença contra o rei. Deixa eu achar aqui, 1 Reis, capítulo 21, versículo 21, onde está escrito. Aí o profeta profere a sentença. Eu encontrei o rei, ele vai dizer ao profeta, eu encontrei, Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, né? O profeta Elias dizendo ao rei de Israel, e ele diz, vou trazer desgraça sobre você. Olha como é que já mudou o sentido. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Está vendo como uma tradução por equivalência dinâmica, ela traz não o termo exatamente, porque na King James, 1611, na BKJ, está dizendo que Deus ia exterminar todos os que mijam na parede. Aí uma pessoa que não tem familiaridade com a leitura, com esses termos, ela vai ter que buscar um significado no dicionário, ela vai ter que, né, pesquisar a fundo. E por isso que é importante entender sobre as diversas traduções e os tipos de tradução. Então a por equivalência dinâmica, que é o que alguns gostam de ler, vai falar aqui que Deus, ele eliminaria da família de Acabe, ou da sua posteridade, dos que viriam posteriores a ele, todos os do sexo masculino, ou seja, todos os homens descendentes do rei Acabe, pelo mal que Acabe
trouxe a Israel, né? Junto com Jezabel. Então tá dando para entender, tá dando para ficar bem didático o vídeo, né? E eu espero que sim. Mas vamos ler alguns outros textos, mais alguns textos aqui. Então, vimos que o texto de 1 Reis, capítulo 21, ele é bem diferente nas diversas versões. E vamos então comparar ele com o mesmo texto na versão Ara, né? E comparamos ele na versão revista corrigida, na versão King James 1911, e ele na versão NVI, como também na versão revista atualizada, está dizendo a mesma coisa, né? Agora, quer uma tradução mais dinâmica? Agora, aqui numa tradução mais dinâmica, quer uma tradução mais dinâmica, que é mais compreensível para o texto atual? Agora, E NVI, que é uma tradução mais dinâmica, que é mais compreensível para o texto atual, certo? Agora, vamos ler alguns textos, né? Vamos ler alguns textos das mais diferentes traduções, tanto formal ou dinâmico, no Novo Testamento. No caso da ACF, né, que é Almeida Corrigida e Fiel, que são por equivalência formal, vamos ler o texto de Lucas capítulo 7, verso 14. Agora, tanto nas versões mais formal, na tradução mais formal e na tradução mais dinâmica, vamos ler no Novo Testamento, né? Peraí.